Aleluias! Como é bom estar na casa de Deus. Como estar na casa de Deus faz bem a cada um de nós. Sejam muito bem-vindos, vocês estão na PGCN, Power and Grace Church for Nation. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe, que Deus possa derramar sobre cada um de vocês que estão aqui e também que nos assistem, a sua graça e o seu poder. Abram suas Bíblias no Salmo de número 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8. Aleluias. Todos encontraram? A nossa Bíblia ela tem 1189 capítulos. Quando nós dividimos a Bíblia pelos capítulos, acaba chegando no centro da Bíblia, justamente no Salmo 108, versículo 8, que nos diz assim: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Ou outras traduções têm escrito: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Mas quando você vai pela quantidade de versículos e não de capítulos, nós temos 31.104 versículos na Bíblia. E dividindo ao meio, nós chegamos nos Salmos também, só que 102, versículos 27 e 28. Salmo 102, versículo 27 e 28. E nos diz assim: no entanto, tu és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão na tua presença, e a sua descendência será estabelecida diante de ti. Tanto faz versículo 8 do Salmo 118, como os 27 e 28 do Salmo 102, da mesma forma são fortes e são promessas infinitas, eternas sobre nós. São certezas e não dúvidas. São bênçãos e não maldições. Então, o centro da palavra de Deus sempre vai ser sobre nós, sobre cada um de vocês, uma bênção a ser derramada, a ser tomada posse e ser vivida. E é sobre confiar em Deus que vamos começar a falar hoje. Feche seus olhos. Maravilhoso e soberano e grandioso Pai, falta até adjetivos para te elogiar, Senhor, pois o Senhor é tudo em nossas vidas. O Senhor é o eterno, o grande, o único, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E em nome do Senhor, ó Deus, é que estamos aqui para te buscar, para te engrandecer, para te louvar, para ouvir e entender mais de ti, para buscar em ti a sabedoria e o seu querer e a sua vontade. E em nome de Jesus que te pedimos, ó Deus, derrama sobre nós a tua sabedoria, o teu querer, a sua vontade. Derrama sobre nós a tua graça. Derrama e continua derramando sobre nós a tua misericórdia, o teu perdão, pois precisamos de ti todos os dias das nossas vidas, até o fim dos séculos e até o fim dos tempos, em nome de Jesus, amém. Continuando a série Louvando com Sabedoria, buscando na palavra de Deus sempre que estiver louvando, hoje trazemos mais uma música. E nela vimos alguns conceitos, alguns ensinamentos. Podeis assentar, fique à vontade. Vemos alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento que ela traz é que nós podemos confiar em Deus acima de tudo, acima de todos. Por isso abrimos o culto com a imagem, o versículo central da Bíblia: confiar em Deus é melhor do que confiar no homem. A primeira frase da música diz assim: posso confiar nos homens, quer dizer, posso acreditar nos homens, mas confio só em ti.
Lá em Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqueles que não entendem o que é estribar, significa montar no cavalo, chama estribar. Então você monta, você se apoia nele. Você não pode se apoiar no seu próprio entendimento, porque o nosso entendimento nunca é completo e nem totalmente correto. Somente Deus sabe tudo e tem certeza e nunca erra. Então nele nós podemos confiar. No nosso próprio entendimento nós podemos até tentar, mas não podemos confiar 100%. Por mais informação que você tenha, por mais informação que você adquira, a sabedoria completa, o entendimento completo só está e somente só em Deus. Por isso ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Você não vai confiar em Deus apenas 98%, 97%, 90%. Em Deus você pode confiar 100%. Em Deus nós podemos confiar 100%. E nós nunca seremos magoados ou enganados, porque Ele é sempre perfeito. Aleluia! O segundo entendimento que nós temos nessa música diz que nós podemos tomar em Deus como o nosso refúgio, porque a música diz assim: tu és a porta. E o Salmo 18, versículo 2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. E nós vemos que em quem mais nós podemos realmente confiar com tanta clareza, com tanta força? Porque quando nós vamos também lá no versículo 9 do capítulo 10 de João 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Não é uma dúvida, é uma certeza. Quem disse isso foi Jesus, então ele não mentiu. Se tivesse sido João, eu talvez ainda colocaria pelo menos 1% de dúvida ainda. Se fosse outro apóstolo, ainda poderia colocar dúvida, mas quem disse foi Jesus, então não existe dúvida, porque ele é perfeito. E ele diz: eu sou a porta. O terceiro entendimento que nós temos nessa música diz que nós podemos ter a Deus como um amigo fiel, porque na música chama ele de melhor amigo. Muita gente às vezes chama várias pessoas de melhor amigo. O meu melhor amigo, meu melhor amigo. Sim, é bom que nós temos amizades, isso faz parte. Ninguém vive sozinho, nós não nascemos para ser sozinhos. Tanto que o próprio Deus lá em Gênesis diz: não é bom que o homem viva só. Se fosse para a gente viver sozinho, não teria comunidade. Ele não teria instituído casamento, ele não teria instituído família, ele não colocaria pessoas em convívio, criaria cada um num país separado e ninguém nunca, durante a vida inteira, não teria contato com outro ser humano. Mas não, nós fomos feitos para viver em comunidade. Então, é sempre importante ter amigos, mas o seu melhor amigo só pode ser Deus. Pode até ter outros bons amigos, mas melhor amigo, aquele em quem você pode confiar em todo e qualquer momento, de dor, de alegria, de tristeza, de solidão, é só Deus. Até porque Ele tem acesso ao seu coração, Ele tem acesso à sua mente, Ele tem acesso à sua vida. Inclusive aquela que você ainda não viveu, Ele tem acesso. Ele pode mudar planos na sua vida, dependendo das suas atitudes. Depende da sua confiança nele. Ele pode sim mudar planos daí para frente, transformar sempre para melhor. Ele não vai mudar a sua vida para pior, mas só para melhor. Quanto mais você confiar nele, quanto mais você se chegar a ele, for realmente seu amigo, ele vai sim buscar mudar a sua vida e transformar tudo na sua vida. E o próprio Deus também gosta de ter amigos, e um homem na Bíblia que ele chamou de meu amigo foi Abraão. Quando ele foi citar Abraão, ele disse: o meu amigo Abraão. Já pensou? Olha que privilégio, pensa nisso.
Deus poder citar você assim, meu amigo, aí coloca seu nome na frente. Imagina Deus falando com a voz dele, meu amigo Alencar, meu amigo David. Já pensou? Que incrível, você ser chamado de meu amigo por Deus é um privilégio muito grande. Busca isso. O quarto entendimento, Deus prepara a realidade. Aqui na música diz que Ele me preparou para a realidade. Um bom amigo, um melhor amigo, ele prepara o amigo para a realidade. Ele não fica enganando, nem ludibriando, nem inventando realidades para o amigo se sentir melhor. Ele prepara o amigo para aquilo que é verdade, para aquilo que vai acontecer, para aquilo que está acontecendo. Um bom amigo de verdade mesmo, ele não fica só te elogiando. Ele fala, olha, se você melhorar ali, ainda dá para melhorar. Ele não vai falar isso para te magoar, mas ele vai falar isso para te tornar cada vez melhor, porque ele é seu amigo. E Deus, como nosso melhor amigo, Ele nos prepara para a realidade. E para preparar alguém para lutas, o que Ele tem que fazer a pessoa fazer? Treinar. Para preparar a pessoa para vitórias, se for uma corrida, ele precisa treinar. Se for levantamento de peso, ele precisa treinar. Não existe outra forma de preparar o melhor amigo do que treinar ele para as lutas que virão. E sempre virão lutas. Só que se você estiver treinado e capacitado e preparado, sabendo que elas vêm, você não é pego de surpresa. Estando bem preparado, você sempre vai vencer. Porque o seu melhor amigo, Deus, te preparou para isso. Deus nos faz mais próximos dele nos momentos mais difíceis. Quanto mais ele nos treina, mais perto ele se mantém de nós. Ele nos faz ficar mais perto. Quando você tem um amigo de verdade e que ele realmente se preocupa com você, está preocupado com a sua capacitação, está preocupado com o seu dia a dia, ele vai estar te treinando. E para ele estar te treinando, ele tem que estar próximo. Ele tem que avaliar o crescimento. E para avaliar o crescimento tem que ser dia a dia. Ontem você conseguia levantar 100 quilos, ou você já está levantando 101. Olha, já melhorou. 102, 103. Não, mas é pouco, eu quero melhorar, é muito. Melhore 1% por dia. Só 1% por dia. Num ano você vai ter melhorado 365%. Já pensou? Pode parecer muito pouco, melhorar só 1% por dia. Mas em um ano você vai ter melhorado 3 vezes mais do que você era. 3 vezes e meia, 365. Resumindo, pelos 350 você já melhorou 3 vezes e meio o que você era antes. Você nunca mais vai voltar a ser o que era. Vale a pena. Se você diminuir 0,5% por dia, não dá para melhorar 1%, não, eu quero melhorar só 0,5%. Mesmo assim, ao final do ano, você vai ter melhorado mais de 150% da sua vida. Isso é uma virada de 180%. Então vale a pena procurar melhorar. Mas para melhorar, você tem que ouvir alguém que te treina. E nada, e nem ninguém é melhor do que isso, do que Deus. Então busca nele o entendimento, a sabedoria e o conhecimento. Lembrando sempre, eu já falei isso aqui, conhecimento e sabedoria são duas coisas muito diferentes. Existem pessoas na Terra que têm um conhecimento infindável, já leu trocentos livros, 50 mil, 100 mil, ele pode ler todos os livros do mundo, que mesmo assim só vai ter adquirido conhecimento. Isso não torna ele uma pessoa sábia. A sabedoria vem de Deus, a gente tem que buscar. E a Bíblia diz claramente, você quer sabedoria? Peça a Deus. E Ele dá. Peça a Deus. Sabedoria não se adquire em livros, nem em vídeo da internet, nem com fofoca, não. Sabedoria só vem de um lugar, Deus. Ele é o foco e a fonte da nossa sabedoria. Tiago 4,8 diz assim: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Quanto mais a gente se aproxima dEle, mais perto Ele fica de nós. Sexto entendimento: confiar e descansar em Deus. Se tem uma coisa que nos traz sofrimento e angústia e ansiedade, é você não saber em quem confiar.
principalmente quem já sofreu alguns abalos nas amizades, nos relacionamentos. As pessoas realmente, em alguns momentos, fazem a gente deixar de confiar no mundo todo. A gente fala, não dá mais para confiar em ninguém. E a gente fica, nossa, não tem quem confiar. Lembra, tem sim. E sempre vai ter. Deus está sempre lá para você confiar nele. E quando você tem quem confiar, você tem quem descansar. Porque não tem coisa melhor do que você ter alguém em quem você confia, que a qualquer momento, em qualquer situação, você pode ter com essa pessoa, poder falar o que quiser, essa pessoa vai te ouvir, vai te entender, o que é melhor ainda, e só vai ter a palavra certa para você. A palavra certa pode ser um puxão de orelha, também pode ser um conselho, pode ser uma resolução, pode ser uma virada de chave, uma resposta que você não conseguiu imaginar, porque às vezes a gente está tão angustiado, bloqueado, atribulado, que a gente não consegue ver o poço de água na frente, igual a Agar não via. Ela ia se entregar à morte, ela e o filho, e o poço estava ali, à frente. O anjo, quando falou com ela, ele não disse, tipo, haja um poço. Não, ele só falou, Agar, olha para frente, tem um poço aí na frente. Dá água para o menino, deixa eu morrer não. Levanta a cabeça, tem um poço à sua frente. Ele não criou o poço naquela hora, ele só mostrou o poço que já estava lá, só que ela estava numa angústia, num travamento mental tão grande que ela não conseguia ver o poço na frente dela. Às vezes, esse melhor amigo, ele só vai fazer isso, te mostrar a saída que está à sua frente, só basta você ver. Ele nem vai precisar criar uma saída nova, mas você, tão angustiado e travado, não consegue enxergar. Então busque Deus, no momento que você estiver mais travado, busque Ele. E eu já disse isso e repito aqui, não tome nenhuma decisão sobre forte emoção. Se você estiver alegre demais, não decida nada. Se você estiver triste demais, também não decida nada. Se você estiver apaixonado demais, também não decida nada. Ninguém deve tomar grandes decisões, principalmente aquelas que não tem mais como volta, sob forte emoção. Não faça isso, você vai errar com certeza. São raros os casos que não é um erro. Espera nele, confia nele, descansa nele. Porque ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é que vai te aliviar? Deus. Não, eu tenho que me aliviar. Não, você não consegue. Se você conseguisse, não precisava Jesus ter vindo aqui. Deixa Ele te aliviar. Não foi por nada que Ele carregou aquela cruz. Foi para isso. Foi para te aliviar de toda essa angústia, essa tristeza, esse peso, essa ansiedade. Hoje mesmo um rapaz lá de São Paulo estava ligando, a gente está acompanhando a vida dele. Ele está muito ansioso, está muito atribulado, passando vários problemas. Hoje mesmo ele ligou, ai, muito bom que a gente está conversando, já estou me sentindo melhor, mas ainda estou muito ansioso. Eu falei para ele, para de ficar ansioso. Ansiedade é preocupação com o futuro, com o que ainda não veio, você ainda nem tem acesso, você não tem como fazer nada. Quando você está preocupado demais com o futuro, ou seja, está muito ansioso, você deixa de viver o presente. As vitórias que Deus já te deu, que já estão entregues na sua mão, que está aí para você degustar e saborear e viver essas vitórias. Você não está vivendo elas preocupado com o que ainda vem, que você ainda não venceu, que Deus ainda não venceu por você. Vive o hoje, vive o presente. Por isso que o dia de hoje é chamado de presente. É um presente que já foi entregue para você. Absorva, viva, deguste e confia, porque o restante das lutas vão ser vencidas. Assim como Deus já venceu outras lutas na sua vida e te entregou a vitória, Ele vai vencer as próximas e te entregar também, no momento certo. Então não vale a pena ficar angustiado com o que ainda vem. Você está sofrendo com antecedência, não tem porquê. Nem resolve nada, não ajuda em nada, pelo contrário. Você vai travando a mente no momento que talvez você nem perceba que já foi vencido, você não viu. Aleluias. E o próximo tópico fala justamente sobre isso. Sem medo do futuro. A música diz assim, sem medo do amanhã. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Se as pessoas realmente tivessem certeza de quem é Deus e confiassem de verdade em Deus, não temeria mal nenhum. Ele é o Criador de todo o universo, de tudo que há. Antes dele nada havia. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele sabe de tudo até o último segundo da eternidade. Se é que existe, porque a eternidade quer dizer que não tem fim. Mas se existir, ele sabe o que vai estar acontecendo no último segundo da eternidade. E tem o controle sobre todos os fatos e acontecimentos. Ele pode inclusive voltar no tempo, como na Bíblia diz que ele voltou à terra, 15 graus. Ele parou a terra durante a luta de Josué. Ele tem controle sobre tudo, sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a terra, sobre os vulcões. Não há nada que fuja ao seu controle. E você é filho dele. Há algo que ele vai negar para o seu filho? Se ele não negou nem o próprio filho dele, ele próprio desceu aqui e morreu carnalmente. Ele morreu, ele sofreu por você. Ele vai te negar coisas pequenas, sendo que o maior ele já entregou? É até ilógico você pensar que ele vai te negar algumas vitórias durante o seu dia a dia, quando ele negou nem ele próprio, ele não negou. É ilógico você pensar que ele pode te negar coisas tão pequenas. Um emprego, um aumento, uma conta que tem que ser paga, uma doença, uma gripe que vai passar. Coisas muito maiores ele já entregou. Coisas muito maiores ele já fez. Vitórias muito maiores ele já te deu. Então não tem como, não tem lógica. Não precisa nem pela fé, eu vou pela lógica nessa hora. Pela lógica, você já não tem o menor fundamento para duvidar que Deus tem vitória para te entregar. Aleluia! Se for pela fé, então não tem nem o que dizer. Oitavo, caminhar com Deus traz tranquilidade. A música diz, quase no finalzinho, diz assim: tranquilo posso caminhar. Salmo 23, versículo 4, muito conhecido, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Você sabe se a sombra da morte está ou não passando por você agora? Ou daqui 10 minutos? A gente não sabe. Você não tem a menor ideia quando nem como. Certa vez, morando ainda em Minas, durante as madrugadas eu tinha muita insônia na adolescência, e às vezes eu pegava a bicicleta e ia para a cachoeira. 15 quilômetros de distância, estrada de terra, brita, pedra. E certa noite eu fiz exatamente isso. Levantei, vesti minha roupa e peguei a bicicleta e fui. Estava correndo na estrada e de repente eu acordei. Acordei, estava dentro de um buraco, na lateral da estrada. Olhei para cima, tinha um paredão de terra de um lado, um paredão de terra do outro, parecia uma cova bem funda, tinha mais de 3 metros de profundidade. E eu estava lá embaixo, junto com a bicicleta. Por que eu falei acordei? Porque eu não vi o que foi que aconteceu. Eu não sei até hoje o que aconteceu. Eu sei que quando eu acordei, eu estava lá embaixo, junto com a bicicleta. Se eu tivesse morrido, talvez Deus me falasse lá o que foi que aconteceu, porque eu não vi. Quando eu acordei, eu já estava lá embaixo. Eu não sei se alguém passou de carro e me fez descontrolar. Eu não sei se eu bati numa pedra. Não sei, não tenho a menor ideia. Só sei que é tão rápido e pode acontecer de uma maneira tão... você nem vê. Só Deus que nos protege. Você não tem controle sobre isso. Ali naquela noite eu aprendi isso. Você não tem controle
controle sobre estar vivo ou morto. Não tem. Aí eu joguei a bicicleta para cima, encontrei um lugar onde eu conseguisse subir e sair de dentro daquele buraco, e continuei, fui lá, terminei de chegar na cachoeira, nadei, voltei. Mas eu podia ter morrido naquela noite, e nem saberia do que foi. Então a gente tem que confiar em Deus, porque não tem outro, não tem nada, nem ninguém que você possa confiar além dele. Então, caminhar com Deus traz tranquilidade, porque mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por que eu levantei mesmo assim, ainda continuei aí, fui lá, nadei tranquilo e voltei? Eu não fiquei atribulado, nem angustiado, e nem traumatizado com isso. Voltei várias vezes aí para lá, sem problema nenhum. Porque só Deus tem poder sobre a minha vida, e eu já tinha entregue minha vida para Ele. Se Ele quisesse me levar ali, levou, amém, glória a Deus. Mas eu sabia que ainda não era a hora, porque Ele sempre me disse que ainda não tinha terminado a minha obra aqui. Meu propósito é bem maior do que isso. Então, mesmo que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei. Até porque qual é o mal que um servo de Deus pode temer? Quando nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem os ventos, nem o mar, nem a bonança, nem a falta, nada pode nos separar do amor de Deus. O que pode te trazer medo? O que traz medo? Se nada disso pode chegar até você. Ah não, mas a morte pode chegar. O máximo que a morte vai fazer quando me levar vai ser me entregar nos braços do meu Pai, o qual eu quero ir. Então não vai estar fazendo nada que eu tenha medo, pelo contrário, vai estar fazendo uma coisa que eu anseio, eu espero por esse dia, só não tenho pressa porque eu sei que ainda não é a hora. Mas quando for, eu quero chegar lá tranquilamente. Primeiro que já é o caminho de todos, não existe volta, não existe como não ir. Agora ir ainda de primeira classe, direto para o braço do Pai, por que teria medo? As pessoas têm medo daquilo que não precisa ter medo, de ir para os braços do Pai. E ninguém devia ter medo disso, até porque Ele só vai levar quem é fiel a Ele no momento certo, na hora certa. 9. Deus nunca engana. A música fala que Ele nunca me enganou. Lá em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus nunca me enganou. A palavra dele é clara. Desde Gênesis a Apocalipse, ele fala tudo o que está acontecendo, que já aconteceu e vai acontecer. Ele fala: no mundo tereis aflições, não é uma dúvida, é uma certeza. Como também ele diz: aquele que for fiel, te darei. Aí tem uma lista de bênçãos. Aquele que não for fiel, receberá. Não é nem ele que vai dar, porque não precisa, basta a pessoa não ser fiel que ele vai receber. Aí tem uma lista de maldições. Ele não engana ninguém. Não existe nenhuma sombra, nenhuma coisa oculta, tipo: olha, eu vou te contando aos poucos, viu? Você vai me servir e aos poucos eu vou te dizendo o que eu quero. Não, está tudo aqui. Ninguém pode dizer que serve a Deus enganado, ou que foi ludibriado, ou que achava que era assim e no final era assado. Não. Só se você não conhece a palavra. Vai ler então. Nós estamos fazendo a leitura, inclusive, já estamos em Ezequiel, finalizando já. Hoje, capítulo 25. Leia. Está tudo aqui. Ninguém precisa servir a Deus enganado, até porque Ele não quer isso. Ele quer pessoas que o louvem e o adorem em espírito e em verdade. A pessoa tem que saber o que está fazendo. Ele não quer ninguém enganado servindo a Ele. 10. Deus valoriza os nossos sonhos. A música diz que Ele não ri dos meus sonhos. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, ou seja, o fim que a própria pessoa espera. Esse Deus quer te entregar. Ele tem prazer em realizar os sonhos dos seus filhos. Quem é que não tem prazer de dar aquele presente que o filho passou na loja, ficou aqui
brilhando os olhos, o sorriso no rosto. Você olha assim e fala, nossa, quando eu puder eu quero dar. Eu quero ver ele ter essa sensação. Você acha que Deus também não pensa assim? Claro que ele tem propósitos muito maiores, às vezes presentes muito melhores. A criança olha para um brinquedo lá e Deus fala, não, eu quero te dar o mesmo, só que uma qualidade muito maior. Eu quero te dar um muito melhor. O menino olha aquele walkie-talkie que não pega 10 metros. E o pai quer dar para ele um profissional, que vai pegar 1 quilômetro. Deus pensa assim, Deus quer te dar coisas grandiosas, desde que nós estejamos realmente como filhos. Esse é todo diferencial. Filhos. Aleluias. Vamos colocar de pé? Toda vez que eu ouço essa música, eu tenho uma injeção de ânimo, de esperança, de que eu posso confiar, de que eu confio, e que desde quando eu me entreguei a Ele, que Ele me recebeu, que Ele me aceitou, que Ele me perdoou, que eu estou em boas mãos, e que não há nada que eu não possa entregar nas mãos dEle, tanto de sonhos, como de problemas, como de angústias, de ansiedade, tudo Ele resolve. Se for problema, Ele tem resolução. Se for ansiedade, Ele tem resolução. Se for doença, Ele tem resolução. Se for passado, transtorno, angústia, trauma, Ele também é o único que pode resolver. Então, quando você consegue entender que existe alguém que pode tudo isso, e você realmente está nas mãos dEle, e que Ele tem um amor infindável, Ele te ama independente de quem você seja, independente do que você tenha feito, pensado ou falado. Você não precisa ter dúvidas do amor dele. A gente pode duvidar até da nossa própria fidelidade a Ele, mas nunca da dele conosco, porque Ele prometeu e disse, serei fiel. Ele não pode voltar atrás. Então Ele nunca vai voltar atrás. Então a gente tem que se firmar todo dia para a gente não voltar atrás, porque dele não há dúvida. Ele não vai voltar atrás. A única dúvida somos nós. Nós somos fracos, Ele não. Então a gente tem que se firmar todo dia. Como eu falei no culto passado. Vence o cachorro mais alimentado. Vence aquele que foi alimentado. Então entre o espiritual e o carnal, a sua vida espiritual ou a sua vida carnal, aquele que for mais alimentado, esse vai vencer. Se você precisa alimentar o espírito para vencer as vontades da carne, mas se você passa a semana inteira alimentando a carne e um dia ou 2 na semana você quer alimentar o espírito, como será que está o espírito e como está a carne? Um está gordo e outro está magro. Quem está gordo e quem está magro? Quem está forte e quem está fraco? É só mudar a alimentação, mudar o treinamento. Quem está sendo treinado e alimentado? Escolhe um dos dois. Você não pode treinar e alimentar os dois. Um você tem que manter vivo, o outro tem que se manter treinado e alimentado. Qual dos dois você vai fazer isso? Aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia. A música diz assim: posso acreditar nos homens, mas confio só em Ti. Deus te fala hoje, cultive relacionamentos saudáveis, mas mantenha sua fé e confiança em Deus como uma bússola moral e espiritual. Sim, nós temos que cultivar relacionamentos, mas sempre que você estiver cultivando um relacionamento, mantenha a fé em Deus como bússola moral e espiritual. Não deixe que nenhum relacionamento te desvie do caminho, te desvie da sua rota que Deus já definiu para você, que você está sendo feliz em Deus. Me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Sim. Abra-se para novas amizades e conexões, mas proteja o seu coração. E esteja preparado para perdoar e aprender com as experiências. Tu és a porta, aberta ou fechada, nunca me enganou.
Reconheça que Deus tem um plano para você e aceite as oportunidades e desafios que Ele coloca em seu caminho com gratidão. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, mas me preparou para a realidade. Valorize aqueles que te apoiam nos seus sonhos e aspirações e que o ajudam a se preparar para os desafios da vida real. Por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Encontre força nas dificuldades, sabendo que elas podem fortalecer a sua relação com Deus e com aqueles ao seu redor. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Em momentos de incerteza, busque um refúgio na fé e na oração, entregando suas preocupações a Deus. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar. Permita-se momentos de descanso e renovação espiritual, confiando que Deus cuidará de você. Não tenta ser forte o tempo todo. Tem momentos que a gente tem que descansar nele e deixar ele nos fortalecer de novo. Há momentos que temos fraquezas. Há momentos que a gente se sente abalado, abatido. Permita-se ter esse momento de descanso, de renovação espiritual. A música ainda diz: sem medo da manhã, tranquilo eu posso caminhar. Encare o futuro com esperança e tranquilidade, confiando que Deus guiará os seus passos e iluminará os seus caminhos. Confia nele. Se entregue a ele. Se você que nos assiste ainda não entregou sua vida a esse Deus que te dá todas essas benesses, te dá todas essas promessas, que te dá toda essa segurança, que te dá todo esse cuidado, esse carinho, esse amor, você ainda não se entregou, faça isso. Aceite que esse Jesus maravilhoso, que o Espírito Santo possa viver na sua vida, transformar a sua vida, limpar, purificar, edificar, preparar, encher e deixar você feliz, vivo, saudável e em paz, sem ansiedades, sem traumas e com a certeza e a segurança de um futuro melhor, de um futuro grandioso nas mãos desse Deus maravilhoso, de um futuro grandioso com uma eternidade de bênçãos e maravilhas diante do trono de Deus, o adorando e o bendizendo. Coloque sua mão no coração e fale para Ele: Deus, eu confio em Ti, te busco todos os dias da minha vida. Continua, Senhor, me dando forças para confiar e continuar no caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode com a música. Posso acreditar nos homens, mas confio só em Ti. Me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta, aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Só em Teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em Teus braços, ó Senhor, eu posso descansar.
sem medo do amanhã. Tranquilo posso caminhar. Lá, 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 lá. Posso acreditar nos homens, mas confio só em ti. Me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta, aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar. Sem medo do amanhã, tranquilo posso caminhar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar. Sem medo do amanhã, tranquilo posso caminhar. Tranquilo eu posso caminhar. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluias. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para toda a eternidade. Amém, amém e amém. Louve o nome de Jesus.